Tem certos dias que a gente precisa meter o dedo na ferida. Tem certo dia que a casa cai, pois vai chorar, seu desterro vai. Mas deixa a lâmpada acesa, porque algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Tem certo dia que a casa cai. E muitas vezes é o dia que você bota na sua cabeça que você quer saber o que foi que o seu atual namorado, namorada fez. É o dia que você resolve, como um CSI maluco, insano, obsessivo, ir atrás do passado do ex. É aquele momento que você conhece a mãe e fala, não sei se dá pra confiar, não sei o que ela fez. E você acredita que você vai descobrir o que ela fez. O pior de tudo é isso, entendeu? Você acha que você vai descobrir, você acha que isso é bom descobrir, meus amigos. Você acha mesmo que é bom. Enfim, hoje nós temos que falar sobre o quê? Como lidar com o passado do outro, tá? Como lidar com o passado do outro. Como lidar com o passado do meu amor, como lidar com o passado, enfim, como que este homem pode ter amado, o que é que ele fez, e principalmente vocês, homens, né? Porque o homem, puta, o homem é bicho obsessivo. Não é por nada que Freud dizia que mulher é histérica e homem é obsessivo. O homem fica naquela coisa em quantidade. O homem quer saber quantos. Quantos homens a sua atual namorada ou mulher se deitou. Entende? E aí ele esquece tudo e ele acha que, dependendo do número, o sujeito se sente traído pelo mundo, pela realidade. Enfim, muitas coisas para conversar hoje aqui mesmo, né? Então prepara, né? Deixa a bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Ai, que divertido não sofrer com essas coisas, né? E falar desse sofrimento do outro. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Dou um recado rápido aqui para você. Primeira coisa, deixe seu like aqui nesse vídeo, você já dá uma engajada nesse vídeo, né? Me siga aqui nas redes sociais, tá? Eu sou o J. Borgonhoni, não sei se você me conhece já, mas enfim, não custa falar. Sou fundador da Terapia do Bom Senso e quero levar para sua vida leveza, sinceridade, né? Obviamente clareza emocional e também muito bom senso, tá? Então deixa aí seu like, de segunda a sexta eu trago conteúdos aqui, não são conteúdos rasos, são conteúdos que eu realmente gosto de desenvolver, até porque eu falo mais que o Homem da Cobra, e depois trazer algum conteúdo prático para a tua vida, tá? Então, as reflexões que eu faço aqui, elas realmente são muito práticas. E eu sei que eu estou ajudando as pessoas, porque eu estou recebendo bastante feedback, tá? E a segunda coisa aí, me perdoe a minha voz, porque eu estou aqui, né, gravando vídeos em sequência, né, gravando vários vídeos, e eu, nesse dia que eu estou gravando os vídeos aqui, a minha voz ainda não foi recuperada aí da recente virose que acometeu a minha família inteira. Todo mundo ficou meio mal aqui. Então me perdoe, tá? Minha voz não costuma ser tão falha assim, mas enfim, às vezes o que acontece, né? Acontece esses erros, tipo o passado do seu namorado, da sua namorada. Acontecem erros no caminho, mas a gente tem que superá-los. Não é mesmo? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar em relação dessa obsessão pelo passado, ou esse desejo de saber como lidar com o passado do ex, é que hoje em dia nós vivemos relações muito instáveis. Muito, muito instáveis, não é mesmo? Então é difícil confiar. Esses dias eu até estava conversando com uma paciente, assim, ela tem uma dificuldade de confiar no outro. Né? O cara pode estar dando todos os indícios, mas é uma dificuldade de confiar. Eu entendo, mas isso é uma dificuldade. Né? Então, não tem facilidade em confiar, as relações são instáveis, as pessoas falam coisas e depois não cumprem, e assim por diante. Então, o que acontece é que, frequentemente, você pode ter a sensação de que está sendo passado para trás, ou vai ser passado para trás, ou então a pessoa ainda não teve essa ideia, mas um dia ela vai ter essa ideia e você vai ser passado para trás. Né? Soma-se isso ao nosso histórico pessoal de fracassos. Né? Eu falo isso em alguns dos meus vídeos, que para cada relacionamento que dá certo, pelo menos outros 4 deram errado. Porque normalmente uma pessoa que hoje casa com alguém, namorou 2 pessoas antes. A terceira namorado, o quarto namorado, segundo namorado. Então, para cada relacionamento que deu certo, precisa de uns 4 que não deu certo. Então, o histórico dos erros são sempre muito maiores. Eu mesmo, para namorar, né, e casar com a minha esposa, é claro que tiveram outras mil sacanagem, tiveram outras histórias, né? Tive outras namoradas e não foram só outras 2 ex, não. Tiveram outras. Porque eu, quando encontrei minha esposa, eu tinha 30 anos,
né? E um cara que fui muito emocionado nessa vida. Então, me relacionei muito. Então, a gente tem que pensar que o erro, né? O fracasso, não dar certo, é uma coisa muito mais constante do que o acerto. Porém, esse histórico de fracassos acaba criando o quê? Acaba criando uma tendência que aumenta a sua desconfiança. E aí você vira aquela pessoa que você sai procurando pelo em ovo. E você fica muito desconfiado com quem você está se relacionando. E como que você vai ter um relacionamento sólido? E como que você vai fazer isso? Primeiro, você quer saber o que a pessoa pensa hoje e o que ela vai fazer com você hoje. E também você quer saber o que ela fez. Você quer saber o que ela fez. Por quê? Dependendo do que ele fez, você já começa a levantar as 15 red flag. Um exemplo é, a mulher chega pro cara e fala, né, enquanto o homem é obcecado por relações sexuais da mulher, a mulher é obcecada por traição. Você já traiu alguma namorada sua? É essa a pergunta que a mulher faz. O homem besta diz que sim. O homem sagaz diz não, nunca. A mulher acredita? Não acredita, mas ele respondeu a pergunta dela, fica no ar. É melhor deixar no ar do que responder de verdade. Como se um cara que em algum momento traiu uma ex-namorada fosse ser o cara que vai te meter os cornos. Ele tem um desvio de caráter, uma tendência. É igual as pessoas me perguntam, Jota, você acha que as pessoas podem mudar? Eu sou psicólogo, mas eu acho que todo mundo pode mudar. E além disso, eu sou católico, tem o São Dimas, que na cruz do lado de Cristo falou, lembra-te de mim quando estiverem no paraíso. Ali ele se arrependeu, até o último segundo o homem pode mudar, entende? Mas a questão é o quê? A mulher fica naquela obsessão, do trai, não trai, como é que ele vai ser. Já teve paciente que falou, pô, Jota, todo mundo é maduro, né? Eu falei, não. Mais uma minha senhora da lista. Fala, minha senhora, já todo mundo é maduro, né? A gente já tá mais velho. Não são maduros, mas já estão mais velho. Dá pra ser mais velho, mas maduro fica muito. Tá. A gente poderia ter a possibilidade de ligar pra ex do nosso atual namorado e perguntar o que aconteceu. Nossa senhora, você queria o quê? Um relatório? Você queria um relatório? Devia ter. Eu fiquei pensando, imagine um site, olha que legal. Imagine um site legal pra quem? Pra quem criasse esse site. Fica aí, ó. Você, empreendedor do meio aí da TI, essas coisas. Imagine um site em que tivesse o perfil dos caras. Então, assim, você saiu lá com o Joãozinho da Silva. Joãozinho da Silva sei lá, de Cascavel. Tá, Joãozinho da Silva de Cascavel, blá, 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 blá. E aí as pessoas iam completando. Não, me relacionei com ele, tá aqui a foto, tá aqui, ele fez isso, é um cara ponta firme. Não, o cara é um vagabundo. Cara, ia ser o site mais acessado da história, essa porra. Ah, gente, por que eu não... Eu devia ganhar dinheiro com essas porra aí. Eu ia lavar a alma na insegurança das pessoas. Entendeu? E daí imagine nesse site você podia contratar detetive particular e que já estava associado no site dentro da sua assinatura premium de obsessiva. Mas enfim, o que acontece? Voltando, volta pro assunto que não chegamos lá ainda. Mas o que acontece muitas vezes, então, como eu estava dizendo, começa a criar-se a desconfiança. E você ou vai procurar indícios atuais para ver se você confia no cara ou indícios do passado, não é mesmo? E nessa volta ao passado, uma das primeiras coisas que acabam acontecendo é que você, né, eu até escrevi aqui assim, começa a se relacionar e já quer um relatório. Você quer um relatório. Quer um relatório. Para quê? Para poder saber com quem você está se metendo. E ao mesmo tempo, você quer um relatório para poder se precaver de possíveis erros. Que é o que eu acabei de dizer. Se já traiu alguém, ele pode me trair de novo. É importante isso? Não estou negando que seja importante. É claro que é importante você saber o que a pessoa fez, né? Não dá mais para ser aquela história assim de chegou um forasteiro na cidade, né? Tem muita mulher que cai nesses caras. Ah, o cara tem problema com a mãe, então ele fala pouco, ele é misterioso. O passado dele, ele prefere não tocar no assunto porque diz que ele ficou muito magoado, isso é um assunto muito difícil ainda. Ele não tem amigos, mas ele é muito bom comigo. Ah, parou, né? Parou. Aí não dá também, né?
Vamos ter bom senso. Você tem que saber alguma coisa do cara. O problema é como saber essa alguma coisa, né? E aí, se de um lado eu tô tirando sarro da mulher, se sai, que quer saber se o cara já traiu ou não traiu para se precaver de possíveis erros, por outro lado tem os homens. Que os homens têm um único objetivo: saber se a mulher transou com mais pessoas do que eles transaram. Gente, essa regra é a regra mais imbecil e óbvia que eu já vi na vida. Quando um homem me manda mensagem, Jota, como é que lida com o passado sexual da namorada? A primeira pergunta que eu faço, ela transou mais do que você? 99,100% me respondem sim. Sim, entende? Por quê? Porque na cabeça do homem, enquanto na cabeça da mulher ela não quer entrar no arquétipo da trouxa, na cabeça do homem, ele não quer entrar no cara que tá casando com a rapariga. Na cabeça dele, ele tá cantando a música do Dair José. Eu vou tirar você desse lugar e vou levar você pra ficar comigo. Entendeu? Ele acha que ele é essa pessoa. Não, porque daí... Eu vi um monte de justificativa que simplesmente é contagem, né? Como diz lá é o Criolo na música dele, né? Contagem de corpos. É simplesmente isso, assim. Quantas vezes você transou? Se o cara transou 30, ele tá cagando. Entende? Porque normalmente a mulher vai transar menos do que isso. Entende? Agora, se o cara transou 2, aí começa a obsessão. Mas daí como é que. Jota, eu já ouvi um monte de cara falando assim, Jota, mas daí como é que fica? Mas daí ela teve uma relação, e se eu sair na rua e encontrar os caras. Meu cara, eu não sei, velho. Você acha que ela vai falar, eu transei com aquele, foi bem melhor que você? Será que ela vai falar isso? Mas não, mas fica esse negócio, entendeu? Então, aí o que acontece? O homem começa a entrar nesta noia. Aí quando vem me pergunta, como lidar com o passado do outro? Qual o passado e qual é o teu problema? O problema de lidar com o passado do outro é lidar com o presente, com as ideias, as suas ideias presentes. Vou melhorar essa frase. O problema de lidar com o passado emocional do outro é que o passado emocional do outro vai depender das suas ideias presentes. De quais são seus traumas, quais são suas expectativas, quais são suas crenças limitantes, como diz a galera do TCC, quais são os seus valores, o que você espera ou não de um relacionamento. Esse é o problema de como lidar com o passado, entende? Porque assim, cara, literalmente, dá pra você, homem, tirar a mulher da zona e ser feliz, meu amigo, entende? Ergue a mão. Fala, minha senhora, Jota, você faria isso? Não, mas eu acho que é possível. Se o cara pegar e olhar e falar, cara, eu sou um fudido, fiz um monte de merda aqui, você também, vamos se juntar e ser feliz? Não é possível, cacete. Não é possível. Então o que acontece? Então o que acontece é o quê? O que a gente tem que levar em consideração é como você, quais são os pontos que te machucam, que você se sente frágil diante do passado do outro, entende? Um exemplo que eu dou, eu quando conheci a minha esposa, eu já tinha casado uma vez. Casei na igreja, depois entrei no processo de nulidade matrimonial, quem não sabe o que é isso, procura lá, nulidade matrimonial, igreja católica, entrei no processo, coisa e tal, eu era solteiro, tinha uma banda, então, assim, tudo que podia, é quase um combo. É como eu sempre digo, as mulheres que ficam procurando um homem para construir uma família, coisa e tal, eu seria um sujeito completamente descartado, é o último da fila, entende? Tinha uma banda, não sei das quantas, blá. Ou seja, quando você olha para isso, eu poderia ser descartado por isso, e tá bom, ok, poderia, entende? Com a graça de Deus, minha esposa não descartou. Até porque talvez na troca ali, né, eu possa ter dado alguma coisa em troca. Como diz a galera, comprei na planta. Não, minha esposa comprou no leilão. Comprou no leilão, pegou na baixa, entende? Teve que reformar e agora tá esse homem aqui, entende? Mérito dela, da minha esposa. Mas o que acontece é o quê? Ela me conheceu, ela podia olhar pro meu histórico e falar, cara, não dou conta disso aí. Não dou conta. Ou ela podia olhar pro meu histórico e falar, tá, mas e aí? O que essa história dele diz hoje sobre ele e o que essa história dele diz hoje sobre mim? Entende? Porque, vamos ser sinceros, eu simplesmente acho insano as pessoas falarem, eu tenho 30 anos, eu queria conhecer uma mulher que não tem nenhum passado. Não faz sentido. Eu já falei isso num vídeo, agora eu vou explicar pra vocês. Por que que não é bom? Corra pra escolher uma pessoa que não tem passado.
A pessoa que não tem passado é a pessoa que não viveu nada, de duas uma. Ou ela não tem maturidade emocional, como diz um amigo meu, eu só namoro com mulher que já se fudeu. Acho maravilhosa essa frase, por quê? Porque a mulher sabe o que é se apaixonar, o que é se relacionar, o que é terminar um relacionamento e dar valor. Eu já namorei uma menina que eu era o primeiro namorado dela, era uma merda, pra falar a verdade. Por quê? Porque eu não tinha parâmetro. Não é que a pessoa avalia se tem parâmetro ou não. Depende da experiência. Como é que ela vai ter experiência se não se relacionou com ninguém? Então, isso é um BO. Segundo, uma pessoa com 30, 35 anos que nunca se relacionou, você fala com meu amigo, não é impossível. Ou você era um sujeito extremamente feio, fez uma recalchutagem aqui na minha frente, e pela primeira vez na vida você está conseguindo sair com alguém, ou então você. O que você fez esses 30 anos, meu amigo? Entende? Algum namoro, alguma. Ai, não, nunca me envolvi. Pô, é um perigo, entendeu? Por quê? Porque daí o sujeito, né? Eu tenho a tendência a falar, não, não vale a pena. Porque eu não acho que seja normal, entendeu? Não acho que seja o normal. Claro, aí vamos lá, para você não se sentir ofendida com o Jota. Ah, o Jota. Calma, minha senhora. Sai do drama. Levanta desse chão, minha senhora. Levanta desse chão. Não precisa sofrer assim. Às vezes você realmente tentou e não conseguiu. Teve um namorico aqui, ficou ali, coisa e tal. Beleza, mas você teve alguma coisa. Alguma coisa você teve. Então o que eu penso muito é isso, né? Mas tem muito cara que ele é obsessivo por ele. Eu quero uma mulher que nunca aconteceu nada. Nunca teve nada. Não encontra daí. Não encontra, porque é muito difícil. Você vai ter que lidar com isso. Só que acontece o quê? Né? Uma pessoa que teve outras relações, possivelmente ela aprendeu com essas relações e você não vai ter problema agora. Se a pessoa der certo com você, você não vai ter problema. Vamos dar um exemplo. Problema das amigas, né? Ah, o homem tem umas amigas. Que na verdade é tudo ex-ficante, ex-peguete, que o cara mantém um contato. Normalmente, quando o cara vai amadurecendo, ele vai percebendo que isso daí é só fonte de BO, não adianta pra porra nenhuma. Aí o cara para e corta esses contatinhos, entende? Vou ser sincero pra vocês, eu já passei, antigamente, quando eu era muito mais jovem, né, pô, com 41 anos, 20 anos atrás, metade da minha vida pra trás, eu já fui esse cara, não, mas é minha amiga, é um saco, chato pra caralho, é claro que a relação não dá certo, a mulher se sente mal, você acha que você tá podendo fazer alguma coisa, eu ainda era aqueles cara bem, meio acovardado, ou seja, tem uma namoradinha aqui, tem umas amigas, mas daí só fica flertando, fala, puta, chato, entendeu? Com o tempo pode ser que o cara olhe e fale, não, eu já fiz muita coisa errada e eu quero fazer uma coisa boa. Então por isso, o que eu quero dizer pra vocês é o quê? A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é assim, não importa o que a pessoa fez, importa como a pessoa enxerga o que ela fez hoje. Não importa o que a pessoa fez, importa como a pessoa enxerga o que ela fez hoje. Uma vez eu atendi um paciente em que ele tava com uma namorada. A namorada era 7 anos mais velha. Ele falou, cara, não tinha ciúmes nenhum, não tinha problema nenhum com o passado dela. Né? Acho que o cara tinha, acho que o Pia tinha 22, a mulher tinha 29, enfim. Aí me dava segurança, coisa e tal. Daí ele terminou com essa mulher e começou a namorar uma menina, né? Vamos colocar aí nessa semana. Uma menina que tinha 1 ano a menos do que ele, né? Então ela tinha 21 ali. Ele falou, cara, foi um inferno, porque ela tinha um ex-namorado e um ex-ficante. Era só isso que ela tinha feito. Entende? Muito menor do que a outra. E o que acontece é o quê? Era um inferno. Porque esse ex-ficante dava carona pra ela voltar pra faculdade. Ai, mas é meu amigo. Ai, mas ele é legal, coisa e tal. Entende? Esse ex-namorado de vez em quando aparecia, conversava com a mãe, ela não cortava. E o meu paciente tá ficando maluco. Fala, meu Deus do céu. Ou seja, não interessa de fato o que fez. O que você tem que pensar é como a pessoa reage àquilo. Entende? Eu já conheci muitas pessoas que falam que, olha, né, eu no meu passado, pô, fui, né, uma mulher, fui promíscua, usei drogas, né, fui muito mal, fui para uma clínica de reabilitação e hoje sou uma nova pessoa. Então o que acontece é o quê? A gente tem que ver quem é essa nova pessoa. Quem é essa pessoa? Como que essa pessoa vê lá atrás? Porque também tem aqueles caras escrotos que falam, não, porque quando era jovem, qualquer momento que junta três caras, o cara começa a contar as mulheres que ele comeu. Puta, chato pra cacete, ou seja, o passado ficou lá atrás? Não, o passado ainda é visto como glória. O passado ainda é visto como legal, entendeu? É muito chato isso. É claro que é chato. Então o que interessa mesmo, o que você tem que pensar não é o que ele fez necessariamente, mas é o que a pessoa, como essa pessoa enxerga, entende o que ela viveu. Aí a segunda coisa que eu te digo aqui, se a primeira é essa, não importa o que fez, mas como avalia isso, como a pessoa avalia isso. A segunda coisa aqui, eu até escrevi aqui assim, tudo que a pessoa viveu fez ela chegar até você e ser a pessoa que você se encantou.
Tudo que a pessoa viveu faz você chegar até hoje. Então tem muito homem que conhece a mulher, nossa, mulher descolada, melhor sexo da minha vida, coisa e tal. Aí descobre que ela teve 3 caras. Fala, "Mas você acha o quê? É que ela descobriu como? Entende? Ah, mas daí. Mas como assim? Ué, mas você está se beneficiando dela ter tido experiências. E agora é ruim. Agora o benefício ficou ruim porque você descobriu que ela teve relações com outras pessoas. Entende? Então você descobre uma mulher decidida, que se dedicou, coisa e tal, que é dedicada, engajada no relacionamento. Aí você descobre que ela teve um ex-namorado, que tinha problema de bebida, um cara que não é legal, e ela se esforçou. E foi ali que ela aprendeu a ser dedicada, aguentou. E ela aguenta tuas noias, teus problemas, porque ela se dedicou lá atrás. Fala, mas como é que você ficou com um cara desse? Esse tipo de cara, como assim? Né? Aí tem aqueles caras que vêm com umas ideias de red pill, dá vontade de dar um pedala, né? Conhece o pedala? Dá um pedala na orelha. Não, pô, mas daí eu vou pegar o quê? Vou pegar refúgio de malandro? Porra, velho. Puta que chato, velho do céu. O cara que se sente ameaçado pelo passado da mulher que ele se encantou. É esse mesmo cara que vai falar assim: eu não vou pegar, eu não vou sustentar filho de vagabundo. Entende? O meu dinheiro. É aquele cara que começa a ficar com uma mulher que tem filho, quer cagar pro filho, quer só ficar com a mulher, entendeu? Horrível isso, ou seja, lidar muito mal com o passado. Ou seja, tudo que ela fez é a pessoa que você conheceu. É a pessoa que você, graças a Deus, né? Eu e minha esposa, a gente tem uma teoria. Que bom que a gente gastou a juventude, fez o que tinha que fazer, ela namorou do lado dela, fez as coisas do lado dela, eu fiz minhas coisas, tive minha banda. Graças a Deus, entendeu? Porque quando a gente se conheceu, a gente fala que não é muito parâmetro, porque quando a gente se conheceu, né? E veja, eu não tô falando que a gente se conheceu porque a gente é maravilhoso e aconteceu assim, mas eu acho que muito por causa disso, de, pô, beleza, ela tava procurando um relacionamento sério com alguém estável, eu também tava. Meu, juntou a fome com a vontade de comer, funcionou, entende? Útil e agradável. E a gente nunca teve uma treta no começo de sumiço, de BO, de evasivo, de nada. A gente começou a se conversar, ela apresentou pros amigos, eu apresentei pros amigos, aí a coisa foi indo, entende? Então o que acontece é o que? Graças a Deus que gastou. E com certeza, muito do que eu vivi, muito do que eu vivi, ajuda muito hoje em dia. E ajuda inclusive vocês. Olha só. O meu passado ajuda vocês também. Por quê? Porque eu fui aprendendo, eu fui amadurecendo. O Jotinha lá de trás, de 15 anos, eu já contei pra vocês, emocionado. Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, que ia viver uma história de amor. Não era amor, era cilada. Cito de novo essa música que tem esses dias, mas que se lasque. Não era amor, cilada. Eu só entrava enrascada por ser emocionado. A vida o que fez comigo, emocionalmente também, esfregou um caminhão em cima de mim, sabe? Tipo, passou, fez pi, 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 brum, pi, pi, pi. Quando me esfregou, é igual o Jonas. Reza a lenda que, né, Deus fez ele passar pelos 7 mares, né, na fuça dele, antes de ser engolido pela baleia. O que acontece é o quê? Graças a Deus isso aconteceu. Senão não existiria o Jota que tem aqui. Graças a Deus eu vivi essas coisas, entende? Ou seja, são erros, eu repetiria, mas nem a pau, entendeu? Tem coisa que eu olho pra trás, eu tenho vontade de bater em mim mesmo. Mas me ajudou a ser quem eu sou. Aí o que acontece? O bonito quer que a mulher seja madura, a mulher tenha uma compreensão, uma mulher que quer seguir as coisas, mas quer que ela não tenha passado, entende? Quer que nasceu ontem e hoje tá aqui, linda, formosa, inteligente, disponível para mim, performando na cama e o caramba quatro, entende? Então o que você tem que pensar? Primeira coisa, não importa muito o que ele fez, mas como, né, essa pessoa avalia isso. Segunda coisa, tá? O que a pessoa fez trouxe ela para a relação. E a terceira coisa é o quê? Que eu escrevi assim: você tem benefícios. Você tem benefícios por essa pessoa ter passado por aquilo. Você tem benefícios. Porque essa pessoa amadureceu. Porque essa pessoa se transformou em quem ela é. E a terceira coisa é o quê? Se você vai amar uma pessoa, você tem que amar ela por inteiro. Tem que amar ela por inteiro. Fala, minha senhora. Jota, meu ex tem histórico de usuário de droga. Se você for amar e for ficar com essa pessoa, você vai ter que amar essa pessoa que tem um passado de usuário de droga. Fala, minha senhora. Meu ex tem histórico de ter se relacionado com homens. Porque hoje em dia tem que ser moderno, inclusive. Mesma coisa. Vai ter que. Ah, Jota, mas meu ex tem problema financeiro lá no passado dele, coisa e tal, bababá. Ou, meu ex traiu todas as namoradas. Enfim, então tá, você tem esse dado.
que você for ficar com ele, não adianta você ficar com ele puxando freio de mão. Você tem que também olhar. Então a última coisa que eu te digo assim, também veja o teu limite. Eu conheço pessoas que não se relacionariam com alguém que foi usuário de droga. Eu conheço pessoas que não se relacionariam, né? Eu já atendi pessoas em que, Jota, teve uma época da minha vida que eu fui prostituta. Tem homem que não aceitaria esse tipo de coisa. Entende? Porque eu, sei lá, né, era muito nova, enfim, precisava de grana. Pode ser. Enfim, a questão é o quê? Você também tem que ver o seu limite. Não adianta você olhar para uma pessoa e querer puni-la por algo que ela fez quando não te conhecia. Entende? Não, como é que você fez um negócio desse? Aí tem uns homens que. Não é a sua mulher hoje que fez o negócio, foi aquela lá atrás que aprendeu com aquele erro e hoje tá aqui, querendo ser diferente. Senão também fica uma batalha, entendeu? Fica uma luta. Mas como é que eu fico? Eu não sei como é que você fica, mas ou você fica ou você vaza, no final das contas. Você, homem, mas eu descobri que minha mulher teve uma época que não sei das quantas, uma vida libertina, até que se converteu. Eu acho que esse negócio da mulher aproveita a vida, se converte, quer arranjar um marido, você acha que eu sou trouxa? Você se sente assim? Termina com ela. Termina com ela. Entende? Valeu, minha senhora, obrigado por ter te conhecido, muito bacana. Eu não consigo lidar com essa situação. Foi mal aí, tá bom? Nada contra você de hoje. Tudo contra você quem foi, eu não consigo lidar, é muita coisa pra minha cabeça, tchau e benção. Pronto, meu Deus do céu, caceta. Que a gente fica numa insistência. E o que acontece? Quando a gente não lida bem com o passado do outro, qual que é a tendência? Puni-lo. Puni-lo. Entende? Puni-lo. Esse é o problema. Aí eu já vi vários homens que às vezes não descobrem nada da mulher, descobrem que a mulher, nossa, a mulher teve um ex-namorado que ficou 3 anos e um ficante uma vez que foi para Porto Seguro. Aí o cara fica punindo a mulher sem parar por causa disso, entende? Não sei, né? Porque teve aquela vez que você viajou, quando você tinha 20 anos, e aí você aproveitou lá. Quem me diz que agora, casado comigo, 3 filhos, você vai viajar com a tua mãe, você não vai fazer o mesmo? Não sei, não dá pra confiar, né? Teu caráter é meio duvidoso. Fica umas coisas assim, entendeu? Pega um negocinho, dá um zoom, entende? Aí eu digo pra você que tá sofrendo isso, você precisa desse tipo de relação. Como eu disse, se você vai amar alguém que tem algum passado, você tem que amar por inteiro. E se você tem um passado, você também quer ser amado por inteiro. Cara, seria terrível se as pessoas ficassem me julgando hoje pelas coisas que eu pensava quando eu tinha 15 anos. Entende? Seria terrível. Seria horrível, porque seria ignorar tudo que eu vivi. Todo o avanço e talvez tudo aquilo que eu pensei. Entende? Até mesmo seria já ruim se alguém pegasse ali meu último projeto que eu tive, ou assistisse uns cursos, ou até quem me conhece faz muito tempo, fala, Jota, mas lá atrás, há 5 anos atrás, você dizia tal coisa. Tá bom, gente, eu mudei de ideia, eu posso mudar de ideia em algumas coisas, entende? Enfim, o que eu quero que vocês entendam é, se é para amar, tem que amar por inteiro e tem que integrar esse passado. E muitas vezes, essa discussão sobre quantas vezes, como foi, aonde foi, se fez, se traiu, se não traiu, sabe? Esse escrutínio, assim, sabe? Você vai perdendo a chance de você conhecer a pessoa hoje e você fica julgando a pessoa que foi no passado, entende? E aí é muito ruim. Vira aquele livro do Nathaniel Hartway, acho que é alguma coisa assim, o nome dele, A Letra Escarlate, que é a mulher lá que tem um A. Então todo mundo, aquela lá que trai, aquela lá que trai, aquela lá que trai. E o problema é que hoje em dia, com as redes sociais, a gente faz muito isso, né? Linchamento virtual. A gente tem muito essa tendência, né, de ficar escandalizado com as coisas que as pessoas fizeram. É o que eu sempre digo, as pessoas tinham que ser, pelo menos por 3 meses, psicólogo. Daí você ia começar a entender. Começar a entender que os relacionamentos são complexos, as pessoas têm históricos, mas isso não determina as pessoas, entende? E se você acha que determina, então você deveria ser sincero e terminar o relacionamento. Não fica nesse vai, não vai, punindo a mulher, tratando ela como se ela fosse uma rapariga porque ela viveu alguma coisa, ou tratando um cara como se fosse um sacana que a qualquer momento vai te meter os cornos porque ele fez algo no passado. Ou a gente se relaciona de forma madura com quem nós temos hoje e de forma integral, amando a pessoa com o passado dela e agradecendo por ela ter vivido isso, ou não. Ou não dá para seguir em diante, entende? A Paula já falou isso para mim, a minha esposa já falou para mim, graças a Deus você passou pelo que você passou.
E eu também digo, graças a Deus que eu passei pelo que eu passei, se eu não tivesse passado pelos relacionamentos que eu passei, né, por essa questão que eu falei, de um casamento que acabou, pelo processo, eu não teria visto muita coisa. Ter ido morar sozinho, enfim, ter vivenciado outras coisas, eu não seria o cara que eu sou hoje. Certamente eu seria muito mais idiota, entende? Em vez de ser o Jota, eu seria o idiota. Jota, ruim essa piada, né? Meu irmão costuma fazer essa piada. Abraço pro meu irmão. Esses dias eu tava vendo meus vídeos. Não sei se você tá vendo aí, meu irmão. Tá? Mas enfim. Por que não terminar com uma piada ruim? Não é mesmo? É isso, gente. Tá? Pensa nos teus limites, mas se for pra amar, que seja amar por inteiro. Tá? É isso aí. É essa dica que fica. Tá bom? E agora, três recadinhos, né? Primeiro, te atormenta essas coisas, Jota, descobriu o passado, quando já tá casado, já tá envolvido, como é que eu lido, coisa e tal, não é tão fácil, realmente não é tão fácil às vezes. Você descobre tarde demais, às vezes, algumas coisas, tá? Ah, e só fazendo um parênteses aqui no final. Ergue a mão, que eu sei que você tá vergando a mão, minha senhora. Jota, mas daí não sabe nada do passado? Saiba do passado, mas não fique ali mergulhando no passado, entende? Sabe por alto. Eu sei por alto o passado da minha esposa sabe por alto o meu passado, mas eu não vou ficar ali dando nome aos bois, fazendo as coisinhas. Eu não preciso fazer isso, não é mesmo? Não preciso ficar gerando também uma curiosidade mórbida e uma possibilidade de gerar ofensa. Claro, tem que ter sinceridade. Claro que aquilo que ele fala tem que concordar quando você descobre, né? Não, ó, sou tranquilo com a mãe do meu filho. Aí o cara encontra a mãe do filho, o cara fica todo desconcertado. Não dá. Tem algumas dessas coisas. A gente tem que saber o passado do outro. Mas também a gente tem que ver, dependendo do que a gente sabe do passado, a gente tem que ver se a gente consegue dar conta, tá? Mas enfim, se você está passando por essa dificuldade, aqui embaixo tem um negócio que tu marca horário comigo. Você pode marcar horário de terapia ou de conversa pontual, que é de 1h30 a conversa pontual, tá? Se você está passando por essa dificuldade, qualquer dificuldade que eu falo aqui nos meus vídeos, não hesite, entre em contato, a gente conversa. O que você está vendo aqui é exatamente como eu converso com as pessoas. Hoje, por sinal, atendi uma seguidora aqui, já veio já preparada, porque assistiu todos os meus vídeos, sentou para conversar, não precisava nem explicar, era só falar do assunto. Então, às vezes, é muito eficiente fazer isso, tá bom? Se isso te assusta, te aterroriza, alguma coisa que eu não disse aqui, entre em contato, tá? Segunda coisa, aqui embaixo tem 3 masterclasses. Um mapa da vida, que é sobre maturidade e ritos de passagem, simbolismo das histórias da Disney, que é sobre análise do filme, dos desenhos A Bela e a Fera e Pinóquio, e o outro é como lidar com seus pais na vida adulta. Muitas vezes o teu problema com o passado do teu atual, ou é por maturidade, ou é porque você vem com um padrão familiar meio rígido. Então veja ali, dê uma olhada, vê se isso não te ajuda, tá? E o terceiro recado é, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá bom? Então, se fez sentido para você, compartilhe. Tem muita gente que tem problema com o passado, tá? E também comente aqui embaixo. Gostou do vídeo, qualquer coisa, você comentando aqui embaixo, você engaja o vídeo, você faz as pessoas conhecerem, dando like no vídeo, você ajuda, tá? Enfim, é isso, meus caros. Eu vou cuidar do meu presente. E seguimos trabalhando. Amanhã tem mais vídeo, afinal das contas eu tenho que lidar com as contas que eu fiz no passado. O problema não é lidar com o passado dos outros, lidar com o meu passado financeiro. Vou continuar trabalhando, então amanhã tem mais vídeo, tá bom? É isso. Tchau, tchau.